Palavra a vereadora Patrícia Beck, do PPS, presidente do Legislativo. Muito obrigada. Retorno hoje, já ocupei essa tribuna e agora retorno para fazer o uso da palavra como vereadora, me comunicando com especialmente a nossa comunidade e dizer que estou voltando hoje, voltando com a mesma garra que saí, mas era preciso dar uma parada, buscar tratamento, a investigação, e preciso dizer para vocês que, diferente do que eu gostaria, eu também não posso dizer exatamente o que tem dentro do meu intestino e do meu estômago, porque eu preciso aguardar uma biópsia que fica pronta só dia 11. Mas fica aqui o alerta que às vezes a gente não pode deixar as coisas se prolongarem. A gente precisa buscar o atendimento à saúde, precisa buscar o check-up, e foi isso que eu fiz. O que eu tinha era uma barriga de quase 5 meses de gravidez, viu, vereadora Márcia, que de vez em quando surge, e aí incomoda e dói muito, e especialmente à noite, é incrível, assim, é um sintoma à noite. Os divertículos me impedem de comer pipoca, isso me deixa um pouco triste, mas também, sabendo agora dos cuidados que eu preciso tomar, acho que não vou morrer que nem o Tancredo Neves de diverticulite. Mas são cuidados que a gente precisa ter. Além dos divertículos, outras questões surgiram, então, como eu disse, eu preciso aguardar a biópsia. Mas isso em nada vai tirar minha força, isso em nada vai tirar minha vontade, isso em nada vai tirar a alegria de estar aqui nessa casa legislativa, de cumprir com o meu mandato, meu compromisso com o povo de Novo Hamburgo. Muito pelo contrário, só me dá mais força e mais luta, porque é dentro da área da saúde que eu amo tanto, né? E dizer que Deus nunca dá uma cruz pra gente maior do que a gente possa carregar. Então, se Ele tem uma pra mim, a gente vai carregar, e junto com ela a gente vai colocar as outras e fazer uma grande força. Mas vamos aguardar dia 11. E não poderia ser diferente retornar diante de questões de saúde para a saúde pública, onde eu entrei pela saúde pública, sim. Uma semana antes de sair, eu fui até o posto da USF Creme e consultei com o Dr. Leandro, um médico excelente, vereador Sérgio. Que médico! Ele que pegou a ponta do novelo pro meu problema, assim. E aí dele surgiram alguns exames, e aí depois eu preciso dizer que fui para a rede privada. Fiz o que muitas pessoas fazem, pode ser que tenha gente que vai criticar, mas fiz o que muitas pessoas fazem. Buscam a rede privada, pagar um exame, pagar um outro médico, porque se eu fosse esperar, eu ia esperar muito tempo. Porque endoscopia e colonoscopia a gente não tem na nossa rede. E tomografia, o próprio médico sugeriu que pagasse também, porque senão também não tinha um prazo determinado. Então já fica aí uma situação, secretário Reiser, que a gente precisa rever. Porque situações como a que surgiu em mim não são normais, e deve ter em tantas outras mulheres e tantas outras pessoas, e precisam desses exames. E hoje em dia, uma endoscopia, uma colonoscopia não é mais um exame de luxo. Ele é essencial para diagnósticos, né? Então a gente precisa correr atrás disso. Outra situação da saúde que me traz essa tribuna foi que, mesmo afastado com a minha assessoria trabalhando, a partir do dia 1º a Secretaria de Saúde mudou o sistema de pedido de transporte dos pacientes. E vou dizer que está chovendo reclamação. Em pleno 2017, eu não consigo acreditar que se inventa mais um documento, mais uma burocratização para o cidadão. Porque o que está escrito aqui é que ele tem que sair da unidade com encaminhamento, mas o encaminhamento, ele fica dentro da unidade, vai para a secretaria, e a secretaria liga para ele dizendo que ele tem a consulta em tal lugar, tal dia. Por que nesse mesmo dia, secretário Reiser, que está sendo ligado para o cidadão, seu João, a sua consulta em Porto Alegre é dia 5, o senhor precisa de uma locomoção? Sim, preciso. Não se lança no sistema. Por que ele tem que pegar no posto de saúde referência um documento específico de pedido de transporte, ir na Secretaria da Saúde protocolar esse pedido de transporte para depois ter o direito ao transporte? É muita coisa para um cidadão que às vezes não tem nem o dinheiro para buscar o requerimento dessa consulta em Porto Alegre ou em outra região. Ele às vezes mal consegue para buscar esse documento. Aí ele tem que conseguir mais, às vezes, um transporte para voltar ao posto. Não está bem explicado isso. Isso não está bem explicado, com tantas reclamações que a gente está recebendo, também não está funcionando bem, gente. E isso é algo que a gente precisa ver urgente. A gente sabe que existem muitas pessoas que necessitam do auxílio do transporte para ir para Porto Alegre, para fazer uma cirurgia, e mesmo aqueles que dentro do município solicitam algumas vezes esse aporte. Era por telefone, era tão simples. Não tem como controlar com a documentação, está escrito aqui. O posto do território de referência vai ser o responsável pela emissão do protocolo. O agendamento do transporte deve ser presencial, pelo paciente ou por um familiar. Mas por que, se ele já está cadastrado no nosso sistema? Se ele consultou no posto,
Se ele tem uma carta de referência e está sendo encaminhado para Porto Alegre, ele já entrou na rede, ele já está cadastrado, ele já é de Novo Hamburgo, porque senão ele não estaria sendo chamado para uma consulta fora da cidade. Então dizer que isso aqui está acontecendo porque, olha, a organização desta forma, houve necessidade da criação de um protocolo a fim de viabilizar o processo de solicitação de transporte. Os pacientes nos ligam e não temos a documentação que dizem que ele é da região. Como que ele não é da região se ele já está no sistema cadastrado para constar numa outra cidade? Isso já prova que ele é da região. Então, deu alguma situação que a gente não sabe, de alguém que usou indevidamente o transporte, mas não seria mais simples fazer isso que eu disse? No momento que ligou para marcar, já pergunta, o senhor precisa de transporte? Precisa. Automaticamente bota ali na ficha dele que ele precisa do transporte e já encaminha isso para o setor de transporte que vai fazer o pedido, o agendamento dele num veículo da prefeitura. Então, sinceramente, secretário Reiser, aqui só complicou mais a vida do cidadão ao invés de facilitar. Não tem porquê mais uma burocratização em pleno ano de 2017. A senhora deseja o seu espaço de líder, vereador? Vou usar agora. Meu espaço de líder e pela primeira vez como presidente do PPS, o qual quero agradecer aqui o vereador Sérgio Ranch e o vereador Inspetor Luz, que estiveram presentes, eu não pude estar por motivo de saúde. Agradecer também a toda a minha equipe, todo o partido que já aprendeu a usar a tecnologia e não estando aqui, eu estava através do telão, através de uma videoconferência, não é mesmo, Elvis? Então a gente buscando inovar e buscando as tecnologias que nos facilitam a vida. Então, continuando nesse raciocínio, o transporte, se ele precisa ser melhor organizado, eu até entendo, mas não pode complicar mais a vida do cidadão. A gente precisa ver como facilitar a vida do cidadão. Então, buscar um outro tipo de procedimento, ele é necessário. A gente tem mais de 30 reclamações já em nosso gabinete, isso que começou no dia 1º, essa modificação do transporte dos pacientes que necessitam de transportes em relação à Secretaria de Saúde do município. Outros aqui na própria reportagem do jornal dizem que eles precisam ir a SDS. Então também cabe pensar numa reorganização de unificar tudo isso, um setor único para que cuide de todo o transporte, porque se ele vai, por exemplo, para a CADEF em Canoas, ou ele necessita, e já teve casos que a gente presenciou no gabinete, de a locomoção para uma fisioterapia, entra via SDS. Mas é da saúde. A porta de entrada desse paciente até chegar ao ponto de necessitar do transporte público é a saúde. Então precisa organizar isso, precisa organizar como um todo. Então, vereador Sérgio, é uma pauta que a gente não pode deixar esquecida aqui, né? A Comissão de Saúde, vereador enfermeiro Vilmar, estou trazendo ela hoje, ela é recente, como eu disse, começou a funcionar agora, já está convocada a diretora ou a gente vai convocar? Convocada para quarta-feira no Ministério. Ah, que ótimo, acho que é bem importante para esclarecer isso, né, dentro da Comissão de Saúde, porque não facilitou a vida do cidadão, prejudicou e vai dar confusão. Se a intenção era conseguir regular isso, dessa forma não regulou. Continuando ainda na questão da saúde, nos meus 2 minutos que faltam. Li atentamente a matéria do jornal NH que dizia que o secretário está cobrando dos municípios a questão da oncologia. Acho justo, paliativamente. Porque, na verdade, a contratualização com o Estado e com a União, ela deve ser uma garantia de que esses pacientes entram no sistema e eles podem continuar. Porque hoje o prefeito do município pode ter esse aporte que está sendo solicitado, mas amanhã ele diz que ele não tem mais dinheiro e aí como é que fica? Aí a prestadora de serviço, eu não vou falar nem do Regina, qualquer prestador de serviço, ele vai ampliar os leitos, ele vai ampliar a estrutura, mas se ele não tiver o pagamento para manter isso, o cidadão vai ficar a ver navios. Então, a melhor forma ainda é, assim, a da cobrança, da contratualização de Estado e União com o aumento do teto. E aí me estranha o secretário ir para o jornal e cobrar dos secretários dos municípios que fazem parte dessa contratualização, onde Novo Hamburgo é o Saúde Plena e é quem faz essa vereador enfermeiro Vilmar, essa regulação. É o gestor da regulação. Ele é o gestor de regulação, tem que trazer os secretários para perto, tem que conversar, tem que construir a pressão em cima do Estado e da União. O que ficou parecendo ali é que foi uma afronta do município de Novo Hamburgo aos outros secretários, dizendo que eles não querem pagar. Isso ficou muito ruim.
eu estou reunindo com vereadores dessas regiões que deixaram claro que os prefeitos e os secretários estavam dispostos a dar esse apoio, que eles estavam vendo dentro dos seus municípios. Então, para que ir para jornal expor como se Novo Hamburgo estivesse comprando briga com os secretários da região? Olha, vereadores, sabe o que vai acontecer se esses municípios disserem que não querem mais a contratualização da oncologia com o município de Novo Hamburgo? A gente perde a verba federal. E essa verba federal é de quase 1 milhão. Aí o município vai ter que tirar recurso próprio. Então isso é muito sério. E aí, para botar cereja no bolo, eu vou perguntar como é que está a neurologia de alta complexidade. Porque se o nosso secretário foi cobrar dos outros secretários da região que tem que botar aporte financeiro para atender os seus pacientes, São Leopoldo vai vir aqui nos cobrar, porque não estão atendendo os nossos pacientes de neurologia, porque também está com problema no teto do estado. E eles têm todo o direito. Se o nosso secretário vai para jornal cobrar os outros secretários, vamos vir aqui nos cobrar e eu vou apoiar. Porque teve paciente internado sendo transferido para São Leopoldo, devolvido para o hospital, transferido para Canoas, porque não estamos tendo atendimento de neurologia alta complexidade para os pacientes de Novo Hamburgo. Como é que nós vamos ficar? Novo Hamburgo tem que arcar. Porque se ele está cobrando dos outros municípios que arquem com os seus pacientes e que ajudem, na neurologia, eu sou a primeira a dizer para ele que ele trate de se reunir com São Leopoldo para ver como é que vai resolver o problema da neurologia de Novo Hamburgo. Porque paciente grave, gente, paciente de neurologia, pipocando dentro de ambulância, indo e voltando de hospital para hospital, a gente não pode admitir. E foi o que aconteceu na semana passada. Eu estava ausente, mas sendo informado. O paciente saiu daqui de ambulância, foi para o Centenário, teve que voltar para o geral, porque negaram um atendimento. Mas nós estamos sabendo, o município está sabendo que São Leopoldo não está atendendo. Assim como não está atendendo os outros municípios da região. Então, vereador Nássio, a união regional ela é urgente. Urgente. Não cabe só aos municípios, não. A saúde pública ela não pode deixar faltar. Mas é um paliativo, é dever do Estado, é dever da União. E o que a gente precisa é se unir e pressionar. Então, se tem um processo em andamento, que eu sei que tem desde 2015 da oncologia em cima do Estado, a gente tem que cobrar o Estado para que ele faça o aumento do teto. Porque para o Hospital de Alvorada, eu já fui investigar, tem muito dinheiro indo. Mas muito dinheiro indo mesmo. Porque são amiguinhos, porque tem coisinha. E não atende metade do que essa região está atendendo aqui de população. Então é cobrança em cima de números reais, mas com muita responsabilidade. Porque comprar briga em questões de convênio, onde as cidades elas têm que se ajudar, eu não acho que seja o melhor negócio. Porque senão quem sai perdendo é a nossa população.